Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar a correção das questões de análise combinatória. Questão 7. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Os resultados possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique numa das 3 primeiras colocações, são em número de... A gente já percebe que é um problema que trata de formação de grupos, correto? Já que de 9 atletas, nós queremos somente as 3 primeiras colocações. Se são as 3 primeiras colocações, vamos analisar. É um problema de análise combinatória envolvendo a técnica de contagem do arranjo, pois se trata de uma competição, ou seja, a ordem que os elementos são selecionados é importante. Se só houvesse essa restrição, pessoal, seria direto um arranjo de 9, 3 a 3 e a gente acabaria o problema. Só que o problema impõe uma restrição em que pelo menos um dos 3 primeiros colocados seja brasileiro. Veja que, se a gente fosse calcular o que o enunciado pede, nós teríamos que pensar das 3 primeiras colocações com um brasileiro, com 2 brasileiros em uma das 3 primeiras colocações e com os 3 brasileiros. Veja que a gente não pode simplesmente fazer a operação análoga. A gente pode retirar do total de possibilidades aquelas em que nenhum brasileiro está nas 3 primeiras. Porque se a gente retira do total aquela em que não tem nenhum brasileiro, vai sobrar aquelas em que tem pelo menos um brasileiro. Aquele raciocínio que eu já mostrei para vocês. Eu retiro do total o que não me interessa para encontrar o que me interessa. Calculando o total de possibilidades dos 3 primeiros colocados, nós temos um arranjo de 9 a 3, ou seja, 9, qualquer um dos 9 na primeira, qualquer um dos 8 na segunda e qualquer um dos 7 na terceira, ou seja, 504 possibilidades. Isso é o total. Então a gente já elimina a alternativa E, porque nessa estão também aquelas possibilidades onde não tem nenhum brasileiro. Calculando agora aquelas classificações em que nenhum brasileiro ocupa as 3 primeiras posições. Reparem que se dos 9 atletas, 4 são brasileiros, se eu retiro eles do total de possibilidades, o nosso N passa a ser 5, porque só temos 5 atletas estrangeiros. Esses 5 atletas estrangeiros eu vou ver a possibilidade de pegar os 3 primeiros. Logo, eu vou fazer um arranjo de 5 a 3. Ou seja, qualquer um dos 5 na primeira posição, qualquer um dos 4 na segunda e qualquer um dos 3 na terceira. Das 504 possibilidades totais, nós temos que em 60 delas não tem nenhum brasileiro nas 3 primeiras colocações. Então, se a gente retira do total aquilo que não nos interessa, 504 menos 60, nós encontramos como resultado 444, que são as possibilidades em que temos pelo menos um brasileiro nas 3 primeiras colocações. Alternativa B. Se você usar esse raciocínio, a questão se torna fácil. Se você for calcular o que a questão solicita, você vai fazer um número de contas maior. Questão 8. A diretoria de uma empresa é constituída por 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Uma comissão de 6 diretores, sendo 3 brasileiros e 3 japoneses, será formada para representar a empresa em uma reunião. O número de comissões diferentes que podem ser formadas é igual a... Então vamos analisar, pessoal. Primeira coisa que nós temos 2 formações de grupos, ok? Então nós temos 2 eventos. Um grupo formado por 3 brasileiros dentre 7 e um grupo formado por 3 japoneses dentre 4. Como é um grupo, a ordem que os brasileiros vão ser selecionados e a ordem que os japoneses serão selecionados não importa. Nós já interpretamos a questão e percebemos que isso aí é o produto de 2 combinações. Uma combinação para achar os brasileiros de 7 a 3 e uma combinação para achar os japoneses de 4 a 3. Como queremos brasileiros e japoneses, iremos multiplicar essas 2 combinações. Então vamos lá resolver. Queremos, nesse problema, formar grupos de brasileiros, 3 dentre 7 possíveis, e grupos de japoneses, 3 dentre 4 possíveis. Como queremos formar um grupo menor que o total e a ordem de seleção dos elementos desse grupo não é importante, a técnica de contagem é a combinação. Escolhendo dentre os 7 brasileiros o nosso N
3 brasileiros que irão fazer parte do grupo, o nosso P, nós temos uma combinação de 7 a 3, que vai resultar em 35 possibilidades de escolhermos os brasileiros. Agora nós vamos escolher dentre os 4 japoneses, o nosso N, 3 japoneses que irão fazer parte do grupo, o nosso P. Uma combinação de 4 a 3 resulta em 4 possibilidades. Nós temos 35 possibilidades de escolher os 3 brasileiros e 4 possibilidades de escolhermos os 3 japoneses. Como queremos o total de possibilidades dos brasileiros e dos japoneses, aplicamos o princípio multiplicativo. 35 vezes 4 igual a 140, alternativa D. Questão 9 é aquela questão de ordenação de anagramas que eu comentei com vocês. Essa é uma das que eu considero de um nível mais elaborado, mas o índice de acerto até que foi razoável, foi legal. As permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de 5 letras em um dicionário. A 73ª palavra nessa lista é uma dessas opções. Então vamos lá. Nós temos as letras da palavra prova, nós temos 5 letras. Pondo em ordem alfabética, nós teríamos o A, depois o O, depois o P, depois o R e depois o V. Calculando o número de anagramas de palavras que começam com A, fixando o A na primeira posição, pessoal, como sobrariam 4 letras, nós teríamos a permutação de 4, 4 fatorial, 24 anagramas que começam com a letra A. Fazendo a mesma coisa com a próxima letra, fixando o O na primeira posição, mais 24 anagramas. Fazendo com a letra P na primeira posição, mais 24 anagramas. Como é em ordem alfabética, nós devemos pensar dessa maneira, somando somente os anagramas que começam com A, e com O e com P. Nós já teríamos 72 anagramas. Como nós queremos o anagrama 73º, nós queremos o próximo em ordem. Como encerramos com o P, o próximo anagrama obrigatoriamente vai começar com R. E por ordem alfabética, começando com R, as outras letras ficariam como sendo A, O, P, V. RAOPV. É a primeira palavra com R no início, sendo a 73ª palavra. Ou seja, o anagrama que se encontra nessa posição é o RAOPV, alternativa E. Questão 10. As palavras pentavocálicas, ou também chamadas panvocálicas, são palavras que contêm as 5 vogais A, E, I, O, U. Quantos anagramas a palavra panvocálica Aurélio possui que começam com consoante? Veja que eu estou querendo fazer anagramas, ou seja, estou trabalhando com todas as letras da palavra, estou fazendo uma permutação, porém foi impetrado uma restrição. Eu quero os anagramas que começam com consoantes. A palavra Aurélio possui 7 letras, sendo 5 vogais e 2 consoantes. Como o enunciado solicita que os anagramas dessa palavra comecem com um consoante, na primeira posição nós temos somente 2 possibilidades, começar com R ou começar com L. Para as demais 6 possibilidades, 6 letras, nós teremos o quê? 2 vezes, já que a primeira posição é o R ou o L, a permutação de 6. 2 vezes o 6 fatorial, que seria 2 vezes 720, resultaria em 1440. Alternativa C. Reparem que se você trabalha somente com a permutação de 6, você teria 720. Estaria na letra B. Porém, você tem 720 anagramas que começam com R e 720 anagramas que começam com L. Nesse caso, você somaria 720 com 720, resultaria nos 1440 da resposta. Questão 11. Um campeonato de futebol é disputado por 12 times. De quantas maneiras diferentes podemos ter os 4 primeiros colocados?
Essa também não entendi por que houve erros, já que, já dando spoiler, né? Se é 4 primeiros colocados numa classificação, a técnica de contagem é um arranjo, ou um princípio multiplicativo. Basta você simplesmente multiplicar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Aí eu tenho que pensar que errou na conta também, né? Aí é triste de novo. Mas vamos lá. Problema de análise combinatória, onde queremos encontrar o total de possibilidades de termos os 4 primeiros colocados, o nosso P, entre os 12 times totais, o nosso N. Como é um problema envolvendo o campeonato, a ordem dos 4 primeiros colocados é importante, logo a técnica de contagem é o arranjo. Fazendo um arranjo de 12 a 4, ou fazendo o produto de 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, encontraríamos como resposta 11.880. Alternativa B é somente se errou na multiplicação. E para finalizar, a questão 12, questão retirada de uma vestibular da UERJ. 7 diferentes figuras foram criadas para ilustrar em grupos de 4 o manual do candidato do vestibular 2007. Um desses grupos está representado aqui embaixo. Considere que cada grupo de 4 figuras que poderia ser formado é distinto de outro grupo somente quando pelo menos uma de suas figuras for diferente. Repare que essa informação ela é estratégica, pessoal. Se ele diz que somente é um grupo distinto quando tem uma figura diferente, significa que a ordem das figuras não é importante. Então essa segunda informação ela é a que faz você mudar entre o arranjo e a combinação. Nesse caso, o número total de grupos distintos entre si que poderiam ser formados para ilustrar o manual é igual a... São 7 figuras, nós vamos escolher 4 e a ordem dessas 4 não importa. O nosso N é 7, o nosso P é 4. Se a ordem não importa, nós temos simplesmente uma combinação de 7 a 4. Uma combinação de 7 a 4, 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 7 menos 4 fatorial, resulta em 35 opções, alternativa B. Então, pessoal, essa aí foi a correção das 12 questões. Hoje a gente está encerrando, então, esse assunto de análise combinatória. Sexta-feira eu vou para trigonometria do triângulo retângulo, ok? Terminado trigonometria, a gente vê se a gente faz o tal simulado que eu propus a vocês. Por hoje tá bom. Abraços.